Pessoal, vamos analisar hoje a terceira parte do tema Acordo de Não Persecução Penal. É a sindicabilidade judicial ou controle judicial, ou seja, o Poder Judiciário homologando ou não e ratificando ou não aquele acordo. O acordo de não persecução penal está sujeito ao controle judicial, que recai sobre dois aspectos fundamentalmente: a voluntariedade do investigado, se ele quer mesmo ou não aceitar aquele acordo, e a legalidade do ato. O juiz aufere a voluntariedade do ato mediante uma oitiva do investigado na presença do seu defensor. O senhor tem certeza? O senhor quer mesmo? Analisou direito? Conversou com o seu advogado? A lei não menciona a necessidade da presença do Ministério Público, pode até constranger essa oitiva. O investigado, então, para que não se sinta pressionado, ele está lá só com o seu defensor, conversando com o juiz. E o juiz tem, por lei, o dever de aferir a voluntariedade ou não desse ato, se ele quer mesmo ou não. Quanto ao controle da legalidade, esse recai sobre a observância dos pressupostos para a celebração do acordo e das condições impostas. Ou seja, é caso mesmo de acordo? Pela pena, os requisitos estão preenchidos, existem cláusulas impeditivas, as condições estão ok, que foram fixadas? Essa é a aferição da legalidade pelo juiz. Nos termos do artigo 3º, a linha B, inciso 17 do CPP, a competência para homologar o acordo de não persecução penal é do juízo de garantias. Mas esse dispositivo tem a sua eficácia suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente fica difícil, o Supremo legislando, o Congresso não legisla, enfim, não está valendo. Ao analisar o pedido de homologação do acordo de não persecução penal, o juiz então pode, número 1, homologar. Homologa o acordo, devolve os autos para o Ministério Público dar início à execução das condições lá no juízo de execução penal, que não deveria ser, porque não tem pena, como é que vai ser juiz de execução? Mas é lá. A vítima é intimada da homologação desse acordo de não persecução penal. Então, intima a vítima e devolve os autos para o Ministério Público fiscalizar, junto ao juízo da execução, o cumprimento das condições. Homologou. Segunda opção: se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições impostas no acordo de não persecução penal, ele devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta do acordo, com a concordância do investigado e seu defensor. Portanto, o juiz diz: não vou homologar porque as condições são muito brandas ou excessivas. Terceira opção: homologa, não homologa porque as condições são brandas ou excessivas. Agora, terceira opção do juiz: ele pode se recusar a homologar porque a proposta não atende os requisitos legais ou porque ela não é adequada à proporcionalidade da infração. Artigo 28, letra A, parágrafo 5º. Ou seja, ele pode achar que não era caso de oferecer o acordo, ele faz um controle de mérito. Recusada a homologação, ele devolve os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementar as investigações ou para oferecer a denúncia. Ou seja, o juiz faz um controle sobre o mérito, ele não aceita aquele acordo. De acordo com as inovações trazidas pelo pacote anticrime, caso o juiz se recuse a homologar o acordo de não persecução penal, caberá recurso em sentido estrito. Há aí duas posições. De um lado, por exemplo, o jurista e professor Fábio Tavares entende que esta solução de permitir ao juiz recusar a homologação do acordo de não persecução penal é inconstitucional, porque fere o princípio da autonomia do Ministério Público. Se o juiz entende que não é caso de homologação, ele deveria devolver os autos ao Ministério Público para que ele delibere junto aos órgãos superiores, aplicando-se analogicamente a antiga redação do artigo 28. No meu modo de ver, cabe ao Poder Judiciário efetivar este controle, de maneira que a lei está correta ao dizer que o juiz pode analisar a voluntariedade, pode analisar os requisitos, as condições do acordo e o seu próprio mérito, se ele viola ou não o princípio da proporcionalidade. Se ele discordar e se recusar, cabe recurso em sentido estrito e a palavra final
será do Poder Judiciário. Tá legal? Bem, e se o investigado cumprir todas as condições do acordo de não persecução penal? Cumpriu tudo. Os autos, então, voltam ao juiz, já não é o juiz da execução, e ele declarará extinta a punibilidade do agente. O cumprimento do acordo não vai constar em folha de antecedentes criminais e não produz nenhum efeito de uma sentença condenatória, como reincidência ou maus antecedentes. Em caso de descumprimento, o Ministério Público deverá requerer ao juiz a rescisão do acordo, porque o investigado não cumpriu as condições. Que juiz é esse? Juiz da execução. Em nome do contraditório da ampla defesa, o investigado deve ser ouvido. Que estranho, né? É o juiz da execução que revoga o acordo, mas aí a consequência será o oferecimento da denúncia e não a prisão. Se o juiz se convencer de que houve descumprimento imotivado do acordo, então ele rescinde o acordo e desta decisão judicial, que é do juiz da execução, como ela é feita pelo juiz da execução, o recurso é o agravo em execução. Rescindido esse acordo, o Ministério Público, então, oferece a denúncia contra em face do investigado. E se ele entender que é cabível, de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade, um outro benefício de suspensão condicional do processo, por exemplo, um outro benefício, ele pode oferecer. Não é porque houve o descumprimento do acordo de não persecução penal que o MP não pode avaliar se é caso de uma segunda chance, dando, por exemplo, a suspensão condicional do processo, desde que cabível. Importante registrar que durante o período de vigência desse acordo de não persecução penal, o prazo de prescrição fica suspenso. Artigo 116, inciso 4 do Código Penal. Se o acordo tiver sido parcialmente cumprido pelo investigado, isso é motivo para rescisão. Ele tem que cumprir tudo e não uma parte. Bom, existe uma corrente doutrinária no sentido de que a parte cumprida da avença levaria a uma detração da pena a ser reconhecida em caso de sentença penal condenatória. Não é o meu entendimento. Eu entendo que o acusado não pode se beneficiar de detração porque ele não cumpriu pena provisória alguma. Não há o que se detrair. Simplesmente o acordo tem que ser cumprido. Se ele não cumpre o acordo, o juízo da execução, que não deveria ser, mas a lei diz, revoga o benefício, o Ministério Público, então, ou oferece a denúncia ou propõe uma suspensão condicional do processo. Legal? Bom, resumindo aqui entre nós. Então, primeira coisa, cabe ao Poder Judiciário, em primeiro lugar, homologar ou não o acordo de não persecução penal. Se o juiz se recusar a homologar o acordo, caberá recurso em sentido estrito e o tribunal é que dará a última palavra. Fica mesmo com o Poder Judiciário. O juiz pode se recusar a homologar por entender que as condições são muito brandas ou excessivas, por entender que não foram preenchidos os requisitos legais para o acordo, por entender que não houve uma voluntariedade do investigado, que ele foi induzido a assinar o acordo, ou por entender que no mérito violaria o princípio da proporcionalidade à oferta daquele acordo para o crime, ainda que preenchidos os requisitos legais. Então cabe ao Poder Judiciário verificar essa última palavra para homologar ou não o acordo. Bem, homologado o acordo, é o juiz da execução que fiscaliza o cumprimento das condições. Algo que pode ser até prático, mas é estapafúrdio, porque não tem pena para ser executada. Se não houver o cumprimento do acordo, é o juiz da execução que revoga. E aí manda para o Ministério Público, que então oferecerá a denúncia ou poderá propor um outro benefício, como a suspensão condicional do processo. Bem, homologado o acordo e cumpridas as condições, os autos são enviados. Aí não é juiz da execução. Aí tem que ser o juiz do processo. Ele vai analisar se as condições foram cumpridas ou não e aí ele declara extinta a punibilidade. Isso se chama sindicalidade do acordo, que é o controle judicial sobre o seu efetivo cumprimento após a homologação. A consequência é a extinção da punibilidade. Pequeno resumo, mania de professor de cursinho. Até o próximo vídeo, quebramos a banca.